Olá, pessoal. Aqui é a Mônica. Aqui falo sempre de autismo. Seja bem-vindo. Se você gosta desse tema, compartilhe, comente, dê like. Também se inscreva no canal, porque tem vários vídeos falando do mesmo assunto, de várias abordagens, né? E é isso aí. Então, só pegar um ganchinho desse comente. Quando as pessoas mandam comentários de um vídeo meu, eu leio. Quando falam que eu sou bacana, beleza. Mas quando a pessoa discorda, beleza também, porque é importante. Então eu vou ler aqui um comentário de uma mulher no vídeo que eu gravei Como Consertar os Autistas, que eu achei um comentário muito interessante. A pessoa que me escreveu é a Cássia. E eu vou ler exatamente o que ela me escreveu. Eu não concordo quando você diz que os autistas não são normais. Soa muito pejorativo. Na minha visão, são pessoas que funcionam de uma forma diferente e precisam que as pessoas em volta entendam sua forma diferente de ser e o ajude no que necessitarem. Dá sim para ensinar aos autistas habilidades sociais e é com a ciência ABA que se faz isso. Meu filho é a prova viva de que essa ciência funciona, pois já evoluiu muito desde que comecei as intervenções com ele. O problema é que muitas famílias querem transferir a responsabilidade para terapeutas e escola e não fazem sua parte em casa. Daí fica difícil mesmo ver evolução. Por favor, respeita a minha opinião. Gente, a opinião de todo mundo a gente respeita, né? Principalmente uma pessoa que viu meu vídeo. Mas veja bem, o que eu falei no vídeo? Falei sobre consertar era uma brincadeira, que é uma coisa que a gente fala, fulano não está funcionando bem não, vamos consertar? Os autistas também a gente às vezes faz essas coisas, mas era uma brincadeira. Agora, essa questão do normal, eu achei muito interessante a fala dela, porque ela se baseou em ciência e ela se baseou também em que falar que o autista não é normal é pejorativo. Gente, antigamente a gente usava anormal, débil mental, inclusive como chacota. O deficiente, o diferente, eles não eram respeitados. Então isso aí é pejorativo. Mas vamos lá nos ater a essa questão de ciência e do que é normal. A psicologia, que rege muitas das análises de comportamento, o ABA veio do Skinner, que era um psicólogo, né? Então, o primeiro dia que a gente chega na escola, a gente aprende um círculo da psicologia, que é com diferentes tipos de pessoas com as quais a gente vai lidar. Porque não é só autista, psicótico, não é só essas pessoas que precisam de terapia, todo mundo pode fazer uma terapia. Então o círculo é assim, é um círculo grande, dentro do círculo estão os normais, que são mais ou menos 70% da população. Esse círculo faz um caminhozinho saindo da borda do círculo e ali se encontram saudáveis, que são muito poucas pessoas. Quando a gente fala saudável, não está falando em muito inteligente, não, tá? A gente está falando em saudável, pessoa que convive bem com tudo que ela é. E existe uma outra fuga do círculo, onde estão os diferentes. Os diferentes são todos que não são normais nem saudáveis. Que a gente usa esse termo para marcar que essas pessoas precisam às vezes de mais apoio. Agora, você falar, os autistas são diferentes, né? Vamos falar nisso aí. Os autistas se encaixam nos diferentes. E você falar que é pejorativo, falar que o autista não é normal, não é verdade, é científico. Então, quando soa pejorativo para uma pessoa, principalmente uma mãe de autista, que a gente fala que o filho dela não é normal, é porque ela está inconscientemente ligada nessa cultura do anormal, do retardado, do débil mental, do mongoloide. Mongoloide que Down era
uma síndrome muito visível, né? Que a gente conhecia muito, sempre foi assim, né? Mongoloide hoje virou assim, xingar, um Down. Porque é pejorativo, gente. Eles têm um problema lá no cromossomo. Então, eu não tenho que falar que ele é mongoloide. Ah, ele é mongol. Mongol virou sinônimo de retardado. Então, isso é pejorativo. Agora, falar que é autista não é normal, gente, está na ciência. Vamos falar desse termo mongolóide, que ele é muito interessante, né? Porque ele é um termo muito antigo. Há muitos e muitos anos se conhece os mongoloides, que são essas pessoas hoje que têm a síndrome de Down. O que é ser mongoloide? Tem traços de mongol. Oide, né? Significa esses traços aí. Então, quando a gente falava mongoloide, em termos científicos também era usado, isso não era pejorativo, né? Mas acontece que a sociedade começou a usar isso de forma pejorativa, entrou na cultura. Então, fulano é mongol. Fulano não era, não tinha síndrome de Down. Não era um mongoloide da época, mas ele era, tinha problema para aprender, para falar, qualquer coisa. Ele era mongol. Aí virou pejorativo, né? Então, a gente transforma as palavras de acordo com a cultura e às vezes a gente fica chateado quando alguém usa. Eu vejo muito que para autista isso pega pra caramba. Quando alguém usa a ciência para falar alguma coisa do nosso filho autista e a pessoa tá nessa cultura, que apesar da gente não usar mais, hoje é proibido, né? Hoje é discriminação, tá na lei, mas ela tá no nosso inconsciente. O inconsciente, gente, é rico pra caramba. A gente não tem acesso a um centésimo de como ele funciona. Ele vem no DNA, ele vem geneticamente, né? Como se vê no DNA, ele vem nas nossas morfologias neurológicas, ele vem na nossa cultura passada de pai para mãe, de mãe para filha, essa cultura que vem há muitos anos. Se vocês prestarem atenção, como que o brasileiro, o Brasil, tem um potencial maravilhoso e não consegue ser um país desenvolvido? Porque ele foi colônia. Ele continuou colônia. Dom João veio para cá. Foi o único país no mundo onde o rei foi morar na colônia. E ele começou a tratar isso aqui como se ele fosse o dono. E a gente continua assim. A gente ainda tem dono. Então a gente não pode se desprender, aproveitar a nossa liberdade. E isso acontece com todas as coisas. Essa parte do diferente, que a gente fala deficiente, com doença mental, ela é muito grave, porque ela veio, que eu sei, acho que veio antes, mas eu já ouvi muito da Grécia, que eles jogavam fora os nenéns que nasciam com problema físico, por exemplo, com uma perna torta ou sem uma perna, porque eles eram imprestáveis, socialmente imprestáveis. Mas a gente tem que pensar, gente, também, que na Grécia antiga, o pessoal plantava, andava a pé, não tinha carro igual a gente tem. Então, um deficiente físico, ele ia ter que ser praticamente carregado a vida inteira no colo. Então, essa cultura, ela vai ficando no inconsciente da gente. Nós, brasileiros, temos uma mistura, então, que é danada. A gente tem grego, tem... Então, todas as culturas do mundo estão somadas aqui na gente. Então, isso aí tem que ficar muito claro. Porque que problema temos cientificamente de dizer que um autista ou uma autista não é normal? Isso é da norma. Está na ciência. E vamos falar uma outra coisa também que ela me falou, que eu acho muito interessante, porque isso aí é uma briga dentro da psicologia, do tal do ABA, né? Que é uma terapia aplicada ao comportamento, que hoje estamos usando muito no Brasil, mas nos Estados Unidos já se usava mais antigamente. O ABA, gente, a gente tem que pensar com clareza antes de brigar com o ABA ou não. O ABA é pedagógico, a terapia ABA é pedagógica. Quando a gente ensina menino pequeno a ler e escrever nas escolinhas, a gente usa muito essa pedagogia do comportamento, com aqueles cartazinhos com nome, a gente dá livrinhos que tem uma figura grandona e alguma coisa escrita lá embaixo. Gente, isso é um treinamento. É um treinamento para aprender a ler e escrever. Mas o que acontece?
Quando a pessoa é normal, né, vamos dizer assim, ela sai disso, ela pula essa cerca, ela está inserida na nossa cultura também. O autista, ele é tão diferente que essa inserção cultural nele, a gente não conseguiu compreender ainda como que se dá. Você pode conversar com um autista de nível 1, que seja um médico, um advogado, que tipo de coisa que o pensamento dele traduz é muito diverso do nosso. Eu estava num congresso uma vez, lá na FUMEC, eu fiz uma das palestras, eu proferi lá, mas tinha uma pedagoga falando sobre a tal da inclusão na escola. E ela falou muito bem, foi muito legal o que ela falou, exigência de normas públicas, né? Eu eu vi uma palestra bacana. Mas tinha lá na plateia um pedagogo adulto, autista de nível 1 de suporte. E ele estava muito puto com a inclusão. E ele se colocou, ele levantou o dedão e falou: olha, vocês ficam falando aí assim, de inclusão para lá e para cá, mas vocês querem incluir nós autistas na escola de vocês. E nós somos diferentes. Não tem escola para autista. Não tem como incluir. Ele ainda citou essa frase que eu falei muito bonitinho. Uma sardinha na lata de feijoada. Que tem a lata de sardinha e tem a de feijoada. Ele deu esse exemplo. São tão diferentes que se eu botar um pedacinho de sardinha na lata de feijoada fica ruim. Que era como ele estava falando. Ele era um pedagogo, um cara bacana. Teve uma ideia brilhante para dar esse exemplo. O que ele estava querendo dizer com isso? Que a gente não entende o que eles pensam. E quando a gente não entende um filho pequeno, ele tem dificuldade de falar, porque o autista de nível 1 de suporte, quando ele nasce, ele tem problema para falar, ele tem atraso na cognição, isso aí é neurológico. Ser autista é isso, né? Então, ele tem muitas dificuldades que refletem para a gente. Porque veja bem, se meu filho tem dificuldade de me entender, né? De falar o que ele está vendo, de falar o que ele está entendendo, eu também vou ter dificuldade de educá-lo, de lidar com esse filho. Gente, isso é a coisa mais normal que tem, né? A gente tem dificuldade com aquilo que é o diferente. Ah, eu não falo inglês, eu vou assistir um filme que não tem tradução, ele está em inglês. Eu posso ver o filme, entender um pouco a partir das imagens que eu estou vendo, que eu acho que até parece com o que a gente vê do autista, né? Mas eu não sei exatamente o que eles estão falando lá. Então eu vou fazer um filme diferente daquele que está passando. Então, quando a gente lida com um autista, a gente está fazendo uma criança diferente daquela que está ali na nossa frente, porque nós somos normais. Gente, a gente pensa com palavra. Quem é inglês, quem é americano, pensa em inglês, francês em francês, nós em português. Eu costumo falar até que nós falamos em brasileirês, porque quando a gente vai em Portugal, vê que é muito diferente a língua. Então, a gente fica tentando moldar o autista, que eu chamei de consertar brincando, para que ele fique mais sociável para a gente, para que ele desça melhor para a gente pode até ajudar, é no bom sentido. A terapia ABA, ela é muito bacana para a gente, ela nos ajuda. O que a gente tem que pensar? É que a gente está treinando um menino, uma menina autista a ler, escrever, se comportar socialmente, parará, 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 igual ao normal. E isso, gente, é o que eu falei. É impossível. Impossível. Ele pode aprender. Tem autistas que têm uma memória fenomenal. Ele é capaz de recitar o ABA, né? Ele pode. Ele tem facilidade de aprender. Mas, quando eles aprendem aquilo que a gente quer, eles não estão sendo eles mesmos. A gente está tirando deles a possibilidade de serem criativos. Ah, autismo é embaçado, ele tem dificuldade para falar. Gente, mas eles têm a criatividade particular deles. E quando eu permito a um autista ser criativo e se expressar como ele pensa, como ele sente, eu começo a entendê-lo melhor. Então o ABA é bacana? É bacana. Mas ele não pode vir só. E quando a gente fala, igual a sua mãe falou, dos ganhos,
que o filho dela teve com aba. Eu não conheço o filho, ela não citou que ganhos foram. Tá, tem ganhos. Quando você começa com aba, você começa a ajudar o menino a se inserir, ele também ganha com isso, né? Ele tá aqui, ele é diferente, mas ele tá no mundo. Mas eu não sei até onde o que ganho é esse. Esse ganho tem muito a ver com o que a gente quer. Esse ganho é curto às vezes. A gente precisa ir além. E a gente não pode pensar igual está acontecendo. Tem jurisprudência. É obrigado a fazer terapia de psicólogo nos planos de saúde, mas tem que aplicar o ABA. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas todas. A gente tem que pensar, 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 pensar para sair dessa cultura inconsciente que a gente tem pelo menos um pouquinho. Principalmente quando a gente é pai e mãe de autista. Beleza? Então, gente, ó, eu já agradeço muito por você ter chegado aqui. Eu gosto muito de falar com vocês. Esse vídeo é relativo a um outro, mas é assim mesmo, um assunto vai desencadeando outro. Já agradeço, peço que comentem, deem like, compartilhem e se inscrevam. Beijinho.